A vida que volta ao centro. Se há uma verdade que todo aquele que crê em Deus aprende com o tempo, é esta: uma vida sem oração rapidamente se torna uma vida sem poder, sem forças. Não acontece de forma abrupta, é sutil. Aos poucos a alma vai ficando sobrecarregada, a mente inquieta, o coração mais vulnerável às pressões do dia a dia. A oração não é um ritual religioso, não é uma formalidade espiritual. Não é uma repetição automática de palavras aprendidas. A oração é o fôlego da alma. É a conversa que mantém o espírito vivo diante de Deus. É o lugar onde o coração volta ao seu centro. Se queremos ver a mão de Deus se movendo em nossa vida, se desejamos mudança real, transformação e avanço, precisamos orar. Porque a transformação não começa nas circunstâncias. Ela começa no coração, e é na oração que esse movimento interior acontece. E eu preciso reconhecer algo diante de Ti, Senhor. A oração nem sempre tem sido o meu primeiro impulso. Muitas vezes eu oro quando aperta, quando dói, quando algo sai do controle. Mas hoje eu quero voltar ao princípio. Quero voltar ao lugar onde a fé respira. A Tua palavra declara em Tiago, capítulo 5, versículo 16: a oração fervorosa do justo é poderosa e eficaz. Isso significa que existe uma forma de orar que move céus. Existe um clamor que nasce do fogo interior, não da obrigação. E talvez, em algum momento da caminhada, esse fogo tenha diminuído. Talvez a rotina tenha substituído o fervor. Talvez a distração tenha tomado o lugar da intimidade. Mas hoje eu não quero apenas orar. Eu quero aprender a orar novamente. Ensina-me a buscar com profundidade. Ensina-me a permanecer quando não há resposta imediata. Ensina-me a confiar quando o silêncio parece longo. Porque eu sei que uma vida sem oração rapidamente se torna uma vida sem poder. E eu não quero viver apenas na aparência da fé. Eu quero viver na força que vem da Tua presença. Em toda situação, há um caminho. Tiago, capítulo 5 nos apresenta um retrato muito simples e ao mesmo tempo profundo da vida humana. O texto diz: está alguém entre vocês sofrendo? Ore. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Perceba como a Escritura percorre diferentes momentos da experiência humana. Dor, alegria, enfermidade, necessidade de perdão, e em todos eles aponta para o mesmo movimento: voltar-se para Deus. Isso nos ensina que a vida espiritual não se divide entre momentos bons e ruins. Em qualquer cenário existe um caminho de retorno. Quando há sofrimento, não é o isolamento que cura, mas a aproximação. Quando há alegria, não é o orgulho que sustenta, mas a gratidão. Quando há fraqueza, não é a autossuficiência que restaura, mas a dependência. A grande beleza desse texto é que ele não apresenta Deus como último recurso, mas como presença constante. Não apenas alguém a quem recorremos quando tudo falha, mas alguém com quem caminhamos em cada fase. Seja no silêncio da dor ou na celebração da vitória, o coração encontra estabilidade quando se volta para Ele. Elias: o poder não está no homem. Tiago prossegue dizendo algo que corrige muitas percepções equivocadas. Elias era homem semelhante a nós. Essa afirmação nos aproxima do profeta. Ele não era imune ao medo, nem alheio às limitações humanas. Experimentou cansaço, pressão e até momentos de profunda angústia. Ainda assim, quando orou, o céu respondeu. O texto afirma que ele orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. Depois orou novamente, e o céu concedeu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A ênfase da passagem não está na excepcionalidade de Elias, mas na fidelidade de Deus. O poder não residia na biografia do profeta, mas na grandeza daquele a quem ele se dirigia. Isso nos ensina algo essencial. A eficácia da oração não depende de uma espiritualidade extraordinária,
mas de uma confiança sincera. Não é a perfeição do intercessor que move o céu, mas a fé que o conduz a Deus. Elias não tinha mais humanidade do que nós. Tinha, porém, um coração que se voltava persistentemente ao Senhor. E talvez o que nos falte não seja capacidade, mas constância. Oração como alinhamento e confiança. Também precisamos compreender que a oração não é apenas o ato de pedir, é o movimento de alinhar-se. Jeremias capítulo 33, versículo 3, registra o convite divino. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há nesse chamado não apenas promessa de resposta, mas promessa de revelação. A oração nos introduz em dimensões da vontade de Deus que não perceberíamos por esforço próprio. Contudo, alinhar-se implica aprender a confiar no tempo do Senhor. Nem toda resposta é imediata, mas nenhuma oração sincera é ignorada. O silêncio aparente não é descaso. Muitas vezes é formação. Deus trabalha na profundidade antes de manifestar-se na superfície. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, lemos: Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Observe que a primeira evidência da resposta não é mudança externa, mas paz interior. A oração nos transforma por dentro antes de alterar aquilo que está ao redor. Afastam, acreditando que precisam estar fortes para se aproximar de Deus. Mas a Escritura nos consola em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que a nossa limitação não é obstáculo para Deus. Ela é, muitas vezes, o ponto de encontro. Não é necessário elaborar discursos complexos. Não é preciso encontrar as palavras perfeitas. O que sustenta essa comunhão é a sinceridade. Mesmo o silêncio carregado de fé é ouvido. Mesmo o suspiro que não vira frase é compreendido. Nunca nos aproximamos sozinhos. A paz que guarda o interior. Filipenses nos lembra que, quando apresentamos nossas inquietações a Deus, algo acontece dentro de nós. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Observe que o texto não promete ausência de desafios imediatos. Ele promete guarda, proteção interior, estabilidade que não depende do cenário externo. Há uma paz que não nasce da explicação lógica, mas da confiança. Ela não ignora os problemas, mas impede que eles governem o coração. É como uma fortaleza invisível erguida dentro da alma. Talvez o que esteja faltando não seja solução rápida, mas essa guarda interior. E essa guarda se fortalece quando aprendemos a permanecer. Esperar também é crescer. Isaías capítulo 40 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar na linguagem espiritual não é passividade, é confiança ativa, é permanecer firme mesmo quando o tempo parece longo, é continuar voltando-se para Deus enquanto as circunstâncias ainda não mudaram. Muitas vezes confundimos demora com abandono. Mas o tempo de Deus não é negligência, é formação. Enquanto aguardamos, somos moldados. Enquanto permanecemos, somos fortalecidos. Renovação não acontece apenas quando a resposta chega. Ela acontece no processo de confiança. O coração que aprende a descansar. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que o Pai já sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Essa verdade muda a maneira como nos aproximamos. Não vamos a Deus para informá-lo,
mas para descansar nele. A liberdade quando compreendemos que não precisamos convencer Deus a nos amar, nem persuadi-lo a agir. Ele conhece nossas necessidades, nossas limitações, nossos temores. A confiança cresce quando lembramos que Ele é soberano, que não esquece, que não se atrasa por descuido, que trabalha, mesmo quando não vemos. Descansar não significa desistir de buscar. Significa buscar com serenidade. Significa confiar que o Pai sabe o que faz. Senhor, ao refletir sobre tudo isso, meu coração reconhece que preciso de Ti mais do que imaginava. Ensina-me a voltar constantemente à Tua presença. Ensina-me a não permitir que a pressa roube o que é essencial. Ensina-me a cultivar essa comunhão que sustenta a fé e fortalece o interior. Quando eu estiver cansado, lembra-me de que não estou sozinho. Quando eu estiver ansioso, direciona meus pensamentos para Ti. Quando eu não encontrar palavras, recebe o silêncio do meu coração. Forma em mim um espírito constante. Não apenas alguém que Te busca em momentos de urgência, mas alguém que caminha contigo em cada estação. Renova minha força. Ajusta minhas motivações. Purifica minhas intenções. Dá-me um coração que encontra descanso na Tua soberania. Que minha vida seja marcada não apenas por pedidos, mas por confiança. Não apenas por palavras, mas por presença. Não apenas por necessidades, mas por gratidão. Eu descanso na verdade de que Tu ouves, Tu cuidas e Tu ages no tempo perfeito. No nome de Jesus, amém.